Oi, bom dia, tudo bem com vocês? A gente vai trabalhar um pouquinho agora em matemática. Depois do 100, que número vem? Vamos lá pegar nossa apostila de matemática? Pega lá a apostila e vamos que vamos. Vocês vão abrir a apostila para a tia Fer na página 10. Vamos lá? O tamanduá-bandeira é um animal ameaçado de extinção em alguns lugares. A caça e a destruição do seu habitat pelas queimadas e pelo uso de agrotóxicos são algumas das causas dessa ameaça. A gestação de um filhote de tamanduá-bandeira pode levar até 190 dias. Você sabe ler esse número? Ele é maior ou menor do que o 100? O que vocês acham, pessoal? Que o 190 é maior ou menor do que o 100? Ele é maior, não é? Encontre no quadro o número de dias da gestação do tamanduá e pinte-o de verde. Então, a gente vai lá na tabelinha e a gente vai procurar o número 190. Vamos lá? Olha lá, 190. No quadro abaixo, os números foram escritos de 1 a 1, do menor para o maior. Então, aqui estava faltando uma fileirinha. Deixa eu ver. Ah, tá. Essa atividade aqui, pessoal, para completar a primeira fileira, tá na página 11, tá? Mas a tia Fer já completou porque ela não vai voltar nesse slide depois, tá bom? Então, a primeira fileira a gente tem de completar com os números que estão faltando, certo? Então, eu comecei em 91 e fui até, né, o 100. E também pintei o número, eu circulei o 190 de verde. E vocês podem pintar ele, tá bom? A tia não vai pintar, senão tampa o número, tá bom? Então, vai lá para a página 11 agora. Bom, a gente já completou a primeira fileira, que é o que está pedindo aí, ó, na letra B. Todos os números que vêm depois do 100 têm um algarismo para indicar as centenas. Quando escrevemos por extenso, usamos uma palavra para indicar as centenas. Se esse algarismo é 1, a palavra é cento. Veja estes exemplos: 109, 157, 122, 170. Escreva com palavras o número de dias de gestação do tamanduá. Quantos dias mesmo para nascer o tamanduá? 190. Escreva com palavras o número do quadro que está logo acima desse número. Que número que está acima do 190 lá naquela tabela? O 180, é isso mesmo. Continuando aí na página 11, ó. Preencha a tabela para que todos os números fiquem registrados com algarismos e com palavras. Então, de um lado a gente tem o número e do outro lado a gente tem as palavras, né? A escrita dos números. Então, aonde tiver escrito o nome do número, eu vou completar com o número. Aonde tiver o número, eu vou escrever o nome do número. Então, aqui está escrito 112, então está faltando o número. Vou colocar o 112. Embaixo está o número 119. Eu vou completar com 119, né? Com palavras. 127. Também já está o algarismo pronto, eu vou completar com palavras. 127. Embaixo está escrito 131, então eu tenho que pôr o algarismo. 131. 155, vou completar com palavras. 155. 140. 140. 168, 168. 199. Então, aonde está o número, está faltando o número, eu vou escrever o número. Onde está faltando o nome do número, eu vou completar com o nome do número. Descubra qual é o número seguindo as dicas. Tem o algarismo 1 nas centenas. Então, é 100 e alguma coisa.
O algarismo das dezenas e das unidades é o mesmo. Então, tem número repetido. É maior do que o 170 e menor que o 180. Que número que vocês acham que é, pessoal? Tem uma centena. Tanto o algarismo da dezena quanto da unidade é igual, eles se repetem. E é maior que o 170 e menor que o 180. Então, ele está entre o 170 e o 180. Tem só um número lá que vai repetir, né? O algarismo. Vocês querem dar uma olhadinha lá na tabela? Do 170 até o 180, o único número que vai repetir os algarismos na dezena e na unidade é o 177. Isso mesmo. Vocês pensaram no 177? Agora a gente vai para a página 12. Vamos lá? Um leão adulto pode pesar até 220 quilogramas. Você sabe ler esse número? Esse é o número 220. Copie aqui o maior número do quadro da página 10. Então, a gente vai lá na página 10, naquela tabela de números, e a gente vai copiar lá o maior número que está lá. Qual que é o maior? O 200. 200 são duas centenas, não é? Esse é o número 200, ele tem duas centenas. Podemos representar esse número usando um quadro de ordens. 200 tem duas centenas, 0 dezenas e 0 unidades. Nesse quadro, escrevemos um algarismo em cada espaço, para indicar as centenas, dezenas e unidades do número. Observe estes números representados em quadros de ordens. 211 e o 85. Então, a gente tem aqui dois números. 211, duas centenas, uma dezena e uma unidade. Então, é 200 mais 10 mais 1, que vai dar o total de 211. 85, ele tem 8 dezenas e 5 unidades. 8 dezenas é igual a 80. 80 mais 5, 85. Olha aqui na página, a gente ainda está na 12, tá? Podemos também representar 200 com um material dourado. Olha aí, pessoal, duas plaquinhas. Cada plaquinha dessa vale 100. 100 mais 100, 200, que seriam duas centenas. Usamos a palavra 200 para indicar que o número tem o algarismo 2 nas centenas. Veja estes exemplos. 208, 290, 257, 266. Então, aqui, o número 200, ele tem duas centenas na casa da centena, não é? E quando tiver o número 1, eu vou ler 100. Quando tiver o número 2, eu vou ler 200, certo? Esse pedacinho que a tia Fer colocou aqui, tá na página 13, tá? Vamos agora para a página 13. Observe o quadro a seguir. Então, a gente aqui tem um quadro e embaixo dele tem algumas dicas para a gente poder preencher esse quadro, tá? Aqui está começando no 191. Você vai preenchê-lo seguindo essas instruções. Preencha a primeira linha com os números de 1 em 1 até 200. Então, 191, 192, 193, eu vou completar com o que está faltando. Cheguei no 200. Observe atentamente como são os números da primeira e da segunda e da quarta. Primeira, 191. Segunda, 201. Quarta coluna, 221. Agora, a gente tem que preencher a terceira coluna. Preencha a terceira coluna. Então, a segunda está pronta, que é 201, 202, 203. Aí, eles pediram para a gente observar essas e preencher a terceira. 211, 212, 213, 214, 215, foi até 220. A próxima.
221, 222, 223, eles estão aumentando de 1 em 1, não é? 231, 232, 233, 234, 235. A última que tá aí, ó, 241, 242, 243, 244 e foi até o 250. Confira se no quadro estão todos os números do 191 até o 250 em ordem do menor para o maior. A gente começou no número menor 191 e chegamos no 250. Ok. Agora a gente vai desenhar mais uma linha aqui no final dessa tabela para continuar. Depois do 250, que número que vem? 251, 252, 253 e vai até o 260, certo? Aqui a gente terminou a página 13. Vamos para a página 14. Número 4. Explique por que o número 267 é maior do que o 167. O que ele tem a mais? 267 e 167. Se a gente for olhar, ó, deixa eu marcar aqui, ó, duas dezenas, desculpa, 267, duas centenas, 6 dezenas e 7 unidades. 167, uma dezena, uma centena, 6 dezenas e 7 unidades. A tia Fer tá falando igual trava-língua hoje, né? Então, o que tem de diferente aqui? Né? Por que o 267 é maior? Porque ele tem 2 centenas, ele tem uma centena a mais do que o 167, não é? Isso mesmo. Qual número é maior, o 187 ou o 197? É tudo igual, não é? Ó, só muda a casa da dezena. Explique sua resposta. O 197 é maior porque ele tem uma dezena a mais, não é? Em cada item, marque com um X o menor número. Letra A, qual que é o menor, o 125 ou o 152? 125, não é? Então, eu vou fazer o X ali. Na letra B, qual que é menor, 213 ou 231? 213. Na letra C, qual que é menor, 217 ou 117? 117. Na letra D, 159 ou 195? 159. Então, eu tenho que observar aí para ver, né, qual é menor. Eu vou observar a casa da dezena e da unidade. E da centena também, né, porque 217 e 117, o 217 tem uma centena a mais que o 117, não é? Então, eu tenho que observar quantas dezenas, quantas unidades, quantas centenas, para poder descobrir qual é o maior ou qual é o menor, certo? Atividade 7. Complete as sequências contando de 2 em 2. Então, eu tenho aqui a sequência do 100, 102, aumentou 2, não é? Então, se é de 2 em 2, eu vou somar sempre 2. 104, 106, 108, 110, 112, 114 e 116. Letra B. 115 mais 2, 117. 117 mais 2, 119. E assim por diante. 121, 123, vai aumentando de 2 em 2 e eu vou completando. Letra C. 210 mais 2, 212. Mais 2, 214. E assim até terminar. 8. Agora a gente vai completar, só que a gente vai contar de 10 em 10. Nós temos duas sequências, 110, 120, 130. 110 não, a gente começou no 120, desculpa. 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. E na de baixo também. Eu comecei no 200 e vai aumentando de 10 em 10. Então, eu vou somando mais 10. 200 mais 10, 210. 210 mais 10, 220. Certo? Nós vamos parar a nossa aula aqui na página 14, tá bom?
Na próxima aula a gente continua a nossa apostila, certo? Então, não esquece de mandar foto. Olha o capricho, um beijo e tchau!